David Hume caminha por uma trilha de pedras. O céu está nublado, mas a atmosfera é tranquila. À frente, sentado sobre uma rocha, está Jesus, observando o horizonte. O filósofo escocês hesita por um instante, mas decide se aproximar. Curioso, não esperava te encontrar assim, tão sereno. Os homens falam de ti com tamanha reverência que eu imaginaria um brilho divino ao teu redor, algo que desafiasse as leis da natureza. E por que precisaria desafiar as leis da natureza para ser real? Porque os milagres, dizem, são tua marca. Mas toda a minha vida tenho argumentado que não podemos fiar em relatos sobrenaturais. A experiência é nosso único guia seguro. E o que a tua experiência te diz agora? Que estou diante de um homem, não de um mito. E isso te basta, e isso me acalma. Não gosto de incertezas. Mas a certeza pode ser uma prisão. Como assim? O homem que apenas crê no que já viu, jamais verá além do que já conhece. Mas é sensato duvidar. Nossa mente nos engana, nossa percepção é falha, e o entusiasmo cega até os mais racionais. A dúvida pode iluminar, mas também pode apagar o fogo da verdade. Hume cruza os braços, pensativo. Ele dedicou sua vida a desconstruir certezas, mas Jesus falava de uma verdade que não dependia de evidências sensíveis. E que verdade é essa? A verdade que transforma não apenas a mente, mas o coração. O coração é volúvel. Os homens se apaixonam por ilusões todos os dias. Sim, mas também morrem por aquilo que realmente amam. Hume estreita os olhos. Ele vê o peso das palavras de Jesus e sente que aquele diálogo será um grande desafio. Hume, dizes então que há algo além da razão? Digo que a razão é uma grande ferramenta, mas não o destino final. Hume sorri levemente. Ele nunca vira a razão como um destino, apenas como o único meio seguro de se navegar pela realidade. Estou curioso para ouvir mais. Jesus assente, e os dois continuam o diálogo, enquanto a névoa ao redor começa a se dissipar. O vento sopra levemente, balançando as folhas secas pelo chão de pedra. Hume e Jesus caminham lado a lado, em um ritmo tranquilo. Disseste que a razão não é o destino final, mas sem ela, como discernimos o verdadeiro do falso? A razão é um grande dom, mas o coração também carrega sua própria sabedoria. O coração é demasiadamente frágil para ser confiável. Ele se ilude, se corrompe, se engana. Assim como a mente. Mas ao menos com a mente podemos testar, avaliar e corrigir. A fé, ao contrário, parece exigir uma rendição cega. A verdadeira fé não é cega, David. Ela enxerga além do que os olhos percebem. E como pode um homem confiar em algo que não pode provar? Da mesma forma que um homem ama. O amor é uma emoção, não um argumento racional, mas guiará tuas escolhas mais do que qualquer lógica. Hume reflete por um momento. Ele, um empirista, sempre defendera que o conhecimento vinha da experiência sensorial. Mas ali estava Jesus, argumentando que existia algo além, algo que a razão sozinha não poderia compreender. Os homens acreditam em muitas coisas irracionais. O mundo está cheio de crenças fantasiosas. Como distinguir o divino da ilusão? Pelos frutos que produzem. E os milagres? São um fruto confiável? Se um homem me disser que viu um morto ressuscitar, por que eu deveria acreditar? Jesus, se um homem te disser que foi amado e transformado por esse amor, tu negarás sua experiência? Hume. Há uma diferença entre a experiência pessoal e uma violação das leis naturais. E não é a experiência pessoal que dá sentido à tua própria filosofia? Hume abre um leve sorriso. Ele não esperava que Jesus usasse suas próprias ideias contra ele. Vejo que não és um simples pregador. E vejo que és mais aberto do que imaginas. O silêncio entre os dois não é desconfortável. Apenas um intervalo para que Hume reorganize seus pensamentos. A fé pode ser bela, mas também perigosa. Quantos não mataram em teu nome? Quantos não fizeram guerras, queimaram livros e sufocaram a razão, alegando que serviam a Deus? Julgas o vinho pelo cálice que o carrega? Se o cálice estiver envenenado, o vinho também pode estar. O veneno não vem do vinho, mas da mão de quem o serve. Hume franze o senho. Ele esperava argumentos dogmáticos, mas Jesus falava em responsabilidade humana, não em uma imposição divina. Então não és tu quem guia os homens, mas sim suas próprias consciências?
Jesus, eu sou o caminho, mas cada um escolhe se deseja segui-lo. Umi suspira. A conversa estava longe de terminar e ele já percebia que esse encontro o desafiaria mais do que imaginava. A tarde começa a se despedir, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Umi e Jesus continuam caminhando, suas sombras se estendendo pelo caminho de pedra. Disseste que cada um escolhe se deseja seguir o caminho. Mas e aqueles que nunca ouviram falar de ti? Estão condenados por algo que nunca tiveram a chance de conhecer? Deus é justo. O amor dele não está preso às limitações humanas. Então a fé em ti não é um requisito absoluto? A verdade está além de nomes e doutrinas. Quem busca a verdade de coração sincero já está no caminho. Então não condenas os filósofos, cientistas e céticos? Condenaria um homem por usar a razão que lhe foi dada? Ergue a sobrancelha. Esperava encontrar um pregador dogmático, mas Jesus parecia mais um sábio aberto ao pensamento crítico. Ainda assim, muitos que dizem seguir-te rejeitam a razão. Veem-na como inimiga da fé, Jesus, porque confundem fé com medo. Medo? Medo de questionar, medo de perder suas certezas, medo de enfrentar a vastidão do mistério. Mas a verdadeira fé não teme a verdade. Tu pareces sugerir que a fé e a razão podem coexistir. Como o céu e o mar, são diferentes, mas compartilham o mesmo horizonte. Umi cruza os braços, pensativo. Ele sempre argumentou que o conhecimento vinha da experiência, da observação empírica do mundo. Mas Jesus falava de algo além, algo que não poderia ser medido, mas apenas vivido. Mas se a fé e a razão podem coexistir, por que tantos religiosos rejeitam o pensamento crítico? Porque confiam mais em tradições humanas do que na luz dentro deles. Então o erro está na religião, não na fé? A religião é uma estrutura, a fé é o sopro da alma. O filósofo escocês coça o queixo. Esse homem não falava como os líderes religiosos que ele criticava. Jesus não impunha regras arbitrárias, não exigia obediência cega. Pelo contrário, convidava ao questionamento. Se és tão diferente da religião organizada, por que tantos moldaram teu nome para oprimir e controlar? Porque o poder corrompe, e os homens buscam usar até mesmo o sagrado para seus próprios fins. E permites isso? O livre-arbítrio é um dom, mas também um fardo. Os homens são responsáveis por suas próprias escolhas. Mas se há um Deus justo, por que o mal prospera? Por que os homens o permitem? Então Deus não interfere. Deus age através daqueles que escolhem o amor em vez do medo. O filósofo se cala. Jesus não oferece respostas fáceis, mas também não evita as perguntas difíceis. Rumi percebe que este diálogo não é uma batalha, mas uma troca. És mais sábio do que imaginava, e tu és mais humilde do que pensas. Um sorriso discreto surge no rosto de Yumi. A conversa está longe de terminar, mas algo dentro dele já começou a mudar. A noite começa a envolver o mundo com sua escuridão suave, e uma leve brisa percorre o campo onde Yumi e Jesus continuam sua caminhada. As estrelas surgem no céu, silenciosas e imperturbáveis. Ainda me pergunto, Jesus, se a fé não está ligada à razão, se o verdadeiro caminho é o do amor e da escolha, por que tua mensagem foi tão distorcida tantas vezes? O medo das pessoas é um grande manipulador. Muitos querem poder, e o poder é mais facilmente conquistado por aqueles que criam divisões. O amor é um convite, mas não todos o aceitam. Então tu não vês a religião organizada como algo negativo, ou mesmo as instituições que distorceram teu nome? Elas são reflexos do homem, não de Deus. O ser humano, em sua busca por segurança, cria sistemas que aprisionam. Mas o caminho da verdade é sempre livre. Ele não pertence a ninguém. Se a verdade é livre, como podemos, como seres limitados, chegar até ela? Como distinguir o que é genuíno se nossa percepção está cheia de falácias? A verdade não se impõe com gritos ou forças. Ela se revela nos corações que estão dispostos a ouvir, a aprender. O primeiro passo é a humildade. Reconhecer que não sabemos tudo. Humildade. Então a sabedoria começa com a dúvida? Sim, somente aqueles que têm coragem de duvidar de suas certezas podem crescer. A dúvida não é inimiga da fé, mas seu caminho. O medo de questionar é o maior inimigo. Então tu sugeres que a fé verdadeira é aquela que aceita o questionamento, a incerteza?
A fé verdadeira é a que aceita a jornada e não o ponto de chegada. Ela cresce, se transforma, se adapta. Não é rígida, mas viva. Umi olha para o céu, onde as estrelas continuam a brilhar imperturbáveis. Ele reflete sobre as palavras de Jesus, ainda ponderando as implicações da conversa. Sempre argumentei que a moralidade e a razão são os guias do homem, mas agora vejo que talvez a verdadeira moral venha do coração e não apenas da lógica. A razão tem seu lugar, Rumi, mas o coração é o templo onde reside o amor. Sem ele, a razão perde seu rumo. E o que dizer do sofrimento? Se a razão pode nos guiar, por que o sofrimento é tão comum? O sofrimento é uma parte da condição humana. Mas também através dele que muitos encontram a compaixão e a força interior. Não é o sofrimento que define uma vida, mas o que fazemos com ele. E qual é o teu conselho, então? Amar. Amar em todos os momentos, independentemente das circunstâncias. O amor transforma o sofrimento em algo novo, algo que nos eleva. Nunca vi o sofrimento sob essa luz. Para mim, sempre foi apenas algo a ser explicado, eliminado. Mas tu falas de algo mais profundo, não apenas de lógica, mas de um propósito maior. O sofrimento não é um mal, Umi. Ele é um caminho. O mal é a indiferença. Aqueles que fecham o coração ao sofrimento dos outros são os que realmente sofrem. Talvez minha visão do mundo fosse limitada. Eu acreditava que a razão poderia responder a tudo. Mas vejo que há algo mais, algo que não pode ser tocado, mas que é mais verdadeiro que qualquer lógica. O mais verdadeiro é aquilo que transcende a lógica, Umi. O amor não pode ser explicado, mas pode ser vivido. A razão pode nos guiar para respostas, mas o coração nos mostra a direção. Eles param por um momento, ambos olhando para o horizonte distante. A luz suave da lua agora ilumina o caminho à frente, como se convidando-os a continuar. Acho que, no fundo, sempre busquei respostas definitivas. Mas agora vejo que a jornada não é sobre chegar a uma conclusão, mas sobre aprender, crescer. Talvez minha busca tenha sido sempre sobre o caminho e não sobre o destino. Jesus, a resposta está em andar o caminho, não em encontrar um fim. O fim é a eternidade do amor, e esse é um caminho que nunca termina. Umi sorri suavemente, uma luz de compreensão brilhando em seus olhos. Ele já não se sente como o homem de antes, aquele que via tudo com a distância da razão pura. Algo mais profundo estava começando a fazer sentido. E talvez, neste caminho, a dúvida não seja minha inimiga, mas a chave para o que é mais verdadeiro. Sim, meu amigo, a dúvida é o convite para uma busca maior, e quem busca com o coração aberto encontra. Com esses últimos pensamentos, a conversa se encerra, mas o eco da verdade continua ressoando em cada passo dado na jornada.